Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa quarta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal. O nosso propósito é trazer sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Portanto, se você ainda não está inscrito, se inscreva, ative aí o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. É muito importante também você deixar o like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e possa torná-lo visível a mais pessoas. E outra coisa muito importante também, e que eu preciso que você faça agora, é compartilhar esse link aí nas suas redes sociais. Então, o meu pedido é para que você compartilhe aí no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa, e envie para pelo menos aí uns 5 a 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para ouvir a palavra do Senhor nesta manhã, tá bom? Vamos então para a palavra do Senhor. Vamos mais uma vez estudar a palavra do nosso Deus, e hoje nós vamos refletir no Salmo de número 11. O Salmo de número 11 é um salmo que nos mostra que Deus é refúgio seguro. E a palavra do Senhor nos diz assim: Eu me refugio no Senhor. Como, pois, me dizeis, foge para um monte como um pássaro? Pois os ímpios armam o arco e põem a flecha na corda para atirar de surpresa contra os retos de coração. Quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Seus olhos estão atentos e suas pálpebras examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo e o ímpio, e odeia o que ama a violência. Ele fará chover brasas de fogo e enxofre sobre os ímpios. A parte que lhes cabe será um vento abrasador. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Os que são retos verão o seu rosto. Bom, veja que o salmista ele já começa logo no versículo 1 dizendo: Eu me refugio no Senhor. Como, pois, me dizeis, foge para um monte como um pássaro? A questão é, a quem nós temos dado ouvidos? A quem você tem ouvido? Aos conselhos de quem você tem seguido? Veja que o salmista nos mostra que Deus ele é realmente o nosso refúgio. Ele diz: Eu me refugio no Senhor. Então, ele segue o versículo dizendo: Como, pois, me dizeis, foge para um monte como um pássaro? O que ele estava ouvindo é que ele deveria fugir para um monte, para que no monte ele pudesse supostamente se sentir seguro, protegido. Mas ele diz: Eu me refugio no Senhor. Eu não me deixo levar pelo que eu ouço, eu não me deixo levar pelo que eu vejo. Eu sigo aquilo que eu creio. Eu vivo de acordo com a minha fé no Deus a quem eu sirvo. Então, existem momentos na nossa caminhada que às vezes as pressões elas são realmente muito grandes. As pessoas questionam acerca da nossa fé, questionam acerca do motivo de algumas coisas acontecerem na nossa vida, nos aconselham a tomar decisões ou a ter ações que são contrárias à palavra de Deus. E nós temos que ter um filtro em nossos ouvidos. Nós precisamos filtrar aquilo que nós ouvimos, porque aquilo que nós permitimos entrar em nossos ouvidos vão para a nossa mente, vão para o nosso coração e naturalmente vão influenciar as nossas ações. Então nós não podemos dar ouvidos a tudo que ouvimos. Nós não podemos nos deixar levar por tudo que vemos. Nós temos que basear a nossa fé, a nossa esperança e principalmente a nossa vida na palavra de Deus. Essa palavra que, como eu disse logo no início do programa, é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra está em Hebreus capítulo 4, versículo 12.
Então, a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Ela nunca está obsoleta. Ela nunca se torna ultrapassada. A palavra de Deus é sempre atual. Então nós temos que basear a nossa vida, a nossa fé, a nossa conduta, as nossas ações, os nossos pensamentos na palavra de Deus. E para isso nós temos que olhar para a palavra e ver que Deus realmente é o nosso refúgio, confiar no Senhor e nos refugiar nele. Não se deixe levar pelas pressões, pelas cobranças ou por aquilo que dizem a respeito da sua vida ou até mesmo da sua fé. Você precisa basear a sua fé e a sua vida na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Ela é imutável. Ela não muda. Os princípios e valores do mundo, eles mudam a cada época. Mas os princípios e valores da palavra de Deus são eternos. Por isso que nós temos que seguir esses princípios e valores. E ele diz no versículo de número 4, o Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Seus olhos estão atentos e suas pálpebras examinam os filhos dos homens. Deus está atento a tudo que nos acontece. Deus está atento a tudo que acontece na humanidade, a tudo que acontece no mundo. Nada está oculto aos olhos de Deus. Deus conhece todas as coisas, Deus conhece inclusive os nossos pensamentos, as nossas palavras, Deus conhece as intenções do nosso coração, Deus nos conhece por completo. E o Senhor, ele está assentado no seu trono, nos céus. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita num coração contrito e quebrantado. E o seu trono está nos céus, por quê? Esse trono é inabalável. Nada pode tirar Deus do trono. Nada pode desestabilizar Deus. Nada pode destronar Deus. Ele é soberano. Ele reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. Então, o fato de saber que Deus está assentado no seu trono, o seu trono está nos céus, e que Ele contempla cada um de nós, e Ele examina a nossa vida, nos traz conforto ou preocupação. O fato de saber que Deus está assentado no alto e sublime trono, nos céus, o fato de saber que Deus está em todos os lugares, o fato de saber que Deus conhece as intenções do seu coração, os seus pensamentos, te conforta, te acalenta ou te preocupa? Se você tem buscado viver uma vida agradável a Deus, uma vida de acordo com a palavra de Deus, o fato de saber que Deus conhece todas as coisas não deve te preocupar. Mas se você está vivendo uma vida que não agrada a Deus, talvez você se preocupe. E agora, o que é que eu vou fazer? Deus está vendo o que eu estou fazendo. Então, meu conselho para você, se de repente você está vivendo uma vida que não agrada ao Senhor, é que você busque viver uma vida que agrade ao Senhor. É que você se aproxime de Deus, é que você faça a vontade de Deus, é que você busque ler a palavra, meditar na palavra, viver de acordo com a palavra de Deus. Então, de repente você está vivendo uma situação de insegurança, de perigo. Deus é o alto refúgio. Deus é o refúgio seguro. Talvez você está vivendo uma situação em que você está se sentindo injustiçado. Deus é o justo juiz. O versículo de número 5 diz que o Senhor prova o justo e o ímpio e odeia o que ama a violência. E o versículo 7 diz, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os que são retos verão o seu rosto. Então, Deus, ele age com justiça. Talvez você esteja vivendo uma situação em que você se sinta injustiçado, talvez prejudicado em alguma área, alguma situação da sua vida. E o meu conselho para você é que você entregue isso nas mãos do Senhor. Porque Ele é o justo juiz. Ele julga retamente. Ele julga de forma justa. A justiça de Deus é perfeita. Então coloque diante de Deus aquilo que tem inquietado o seu coração. Aquela situação que talvez tenha lhe trazido uma sensação de injustiça, um sentimento de indignação por algo que lhe fizeram.
E talvez esteja brotando no seu coração aquele sentimento de vingança, de querer pagar o mal com o mal, de querer retribuir o que lhe fizeram com um mal ainda maior. Deixa eu dizer uma coisa para você. Entrega nas mãos do Senhor. Entrega nas mãos do Senhor. Ele já sabe o que está se passando com você. Ele já conhece as suas lutas, as suas dificuldades. O que está precisando é você entregar nas mãos do Senhor para que esse peso seja tirado das suas costas, esse peso seja tirado dos seus ombros. E você se sinta realmente confortado, consolado e conduzido pelo Senhor. Para que esse sentimento de vingança e essa vontade de ver o outro pagar pelo que fez não lhe impeça de viver uma vida leve. Há pessoas que estão vivendo aprisionadas por um sentimento de vingança, por um sentimento de revolta, por uma amargura, uma raiz de amargura no seu coração. Essas pessoas vivem presas a esse sentimento. E aí não conseguem viver de forma leve, consequentemente não conseguem desfrutar da vida. E vão estar o tempo todo remoendo, ressentindo, relembrando aquilo que aconteceu. A gente não pode voltar e mudar o que aconteceu. Talvez nós não tenhamos tido controle sobre o que nos aconteceu. Mas nós podemos olhar para aquela situação numa nova perspectiva. Não mais com sentimento de injustiça, de vingança, ou de querer retribuir, ou de querer ver que o ímpio pague pelo seu erro, mas olhar para aquela situação e ver o quanto Deus nos permitiu crescer. O quanto Deus nos permitiu evoluir, o quanto Deus nos permitiu amadurecer diante daquela situação, a partir daquilo que nos aconteceu. Então, a gente não tem como voltar e mudar o que aconteceu, mas a gente tem como mudar a forma como a gente enxerga aquilo que nos aconteceu. Talvez você esteja vivendo preso a algo que aconteceu há muitos anos e você ainda está preso àquela situação. Você não consegue viver, você não consegue avançar, você não consegue desfrutar da vida. Talvez você esteja até doente emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. A vida se torna pesada quando a gente fica preso ao passado. A vida se torna pesada quando a gente fica preso a algo que nos aconteceu e que nós não tínhamos o que fazer. A vida se torna pesada. E não é esse tipo de vida que Deus quer para nós. Jesus diz lá em João 10:10: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a tenham com plenitude. Deus quer que tenhamos uma vida plena, uma vida leve, uma vida abundante. Mas muitas pessoas estão presas ao passado, presas a situações que aconteceram lá atrás e não conseguem viver o presente e também não têm nenhuma perspectiva de um futuro melhor. Então, meu conselho para você nessa manhã é que você entregue ao Senhor tudo aquilo que tira a paz e a alegria do seu coração. Meu conselho para você nessa manhã é que você reconheça que Deus é o refúgio seguro e que Deus é o justo juiz. Em Mateus capítulo 5, no texto das bem-aventuranças, nós vemos o seguinte, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. E o versículo 6 diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aqueles que têm fome e sede de justiça são aqueles que têm fome e sede de Deus. E aqueles que têm fome e sede de Deus são saciados pela presença de Deus através da palavra de Deus. E os limpos de coração é aqueles cujo coração é limpo pela palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 17, Jesus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o que nos santifica é a palavra de Deus, que é a palavra da verdade. E essa palavra purifica o nosso coração, limpa o nosso coração e nos possibilita ver Deus. Então, se você tem fome e sede de justiça, o meu desejo é que você tenha fome e sede de Deus, que é o justo juiz. E você será verdadeiramente saciado. Se você quer ver Deus, tenha o seu coração limpo pela palavra de Deus, para que você desfrute da bênção de Deus sobre a sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima quarta-feira e que essa palavra fique guardada no nosso coração e que nós possamos viver essa quarta-feira com essa certeza de que o nosso Deus é o refúgio seguro, é o justo juiz e é aquele que cuida perfeitamente de nós.
Compartilhe esse link ainda com o maior número de pessoas que você puder. Se essa palavra falou o seu coração, se essa palavra fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas pela palavra de Deus. Deus abençoe, um grande abraço, um ótimo dia para você, para sua família, e se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, você tem um novo encontro marcado aqui com Reflexão em Vida. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.